Enfim, meus queridos, vamos para a Premier League. Premier League teve muito jogo esse fim de semana, cara. Muito jogo doido. A começar aqui pelo Arsenal, que visitou o Leicester. Meu irmão, o Arsenal. O Arsenal que tá todo lascado, hein? Essa semana aí, o Kai Havertz rompeu o tendão da coxa, fora da temporada. É a mesma lesão que o Saka teve, né? Que tá tirando o Saka de ação desde dezembro, né? Desde dezembro que o Saka não joga. O Havertz teve a mesma lesão. Antes disso, a gente já tinha tido o Martinelli com lesão muscular, uma lesão mais simples, né? Ele deve voltar em breve. Mas o fato é que o ataque do Arsenal tá todo cagado, né, cara? Olha o time que o Arsenal entrou em campo contra o Leicester, meu irmão. Sterling, de ponta esquerda. Troçard improvisado de centroavante. E o Aneri, que é um jogador muito talentoso, mas é muito jovem, né? Um guri. Jogou pra caramba nesse jogo contra o Leicester aqui, mas ele é um jogador muito jovem, dá pra você já tá colocando essa pressão em cima dele, ele decidiu o campeonato pro Arsenal. E assim, caras, esse jogo aqui foi duro, viu, meu irmão? Foi um parto! Cara, o Arsenal, ele não fez os 2 gols. Ele pariu os 2 gols. Eu poderia jurar que eu escutei um choro de bebê quando saiu o primeiro gol. E quem fez os 2 gols foi o nosso querido Mikel Merino, que... Cara, eu vi uma conta... Eu vi uma conta gringa no Twitter dizer que o Mikel Merino é o Fellaini da atualidade. E eu não posso deixar de concordar não, cara, porque é muito acurado. O Merino, ele é o Fellaini da atualidade, cara. Pra quem não conhece, pros mais jovens aí, o Fellaini, ele era um meio-campista belga, atuou pelo Manchester United, pelo Everton. Ele era um meio-campista belga que, apesar dele ser meia, ele era muito usado como centroavante, cara. Porque ele era alto e ele era muito bom de cabeça. Aí, por exemplo, na época que o José Mourinho tava no Manchester United, toda vez que o United tava na bosta, se precisando de um gol, aí o que o Mourinho fazia? Sacava um defensor ou um meia, colocava o Fellaini ia lá pra posição de centroavante e ficava lá, cara. Recebendo bola pra tentar cabecear pra fazer o gol, ou então pra tentar dar a famosa casquinha, ajeitar pra outro jogador fazer, porque o Fellaini ele era muito bom no jogo aéreo. E o Merino, ele tá virando meio que isso, cara, porque assim... Vocês vão lembrar que o Merino foi quem fez o gol da classificação da Espanha contra a Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, né? Foi justamente assim, de cabeça. E pelo Arsenal, ele tem se mostrado uma arma bem interessante ali, cara, no jogo aéreo. Nesse jogo contra o Leicester, como eu falei, o Arsenal não tava conseguindo criar rigorosamente nada, o jogo tava totalmente travado. Aí o que é que o Arteta fez no fim do jogo? Quer saber, irmão? Eu vou usar o meu Fellaini. Ele colocou o Merino, não como meio campista, mas como centroavante. O Merino foi lá pra área, pingou 2 bolas e ele encaçapou as 2, cara. A primeira de cabeça e a segunda ali, cruzamento no segundo pau, ele chega, só dá aquela chapadinha pra dentro do gol. 2 gols realmente de centroavante, cara. E essa vitória do Arsenal, cara, fez com que eles chegassem a 15 jogos consecutivos de Premier League sem perder. São 15 jogos de invencibilidade na Premier League. A última vez que o Arsenal tinha conseguido ficar tantos jogos sem perder no campeonato inglês tinha sido em 2011. 2011, isso há 14 anos atrás, ainda com o Arsène Wenger no comando. Qual foi a última derrota do Arsenal na Premier League, hein? Foi contra o Newcastle? Deixa eu pegar aqui. Foi contra o Newcastle, exatamente. A última derrota do Arsenal foi essa daqui contra o Newcastle com o gol do Isaac. Não. Foi do Isaac? Foi do Isaac, aqui. Gol do Isaac, dia 2 de novembro, cara. 2 de novembro, brother. Desde o dia 2 de novembro que o Arsenal não perde na Premier League, cara. É muito, muito, muito tempo. Eles receberam o Newcastle nesse fim de semana e vocês estão vendo aí na tela o que é que aconteceu, né? Eu até destaquei na thumbnail. O Marush foi lá e meteu 3 buchas no Newcastle. Não foram apenas 3 buchas, cara. Foi uma bucha atrás da outra, porque olha a minutagem dos gols, cara. Ele faz o primeiro aos 19, que era o primeiro gol dele com a camisa do Manchester City. Aí depois 24 e depois 33, cara. Ele fez um hat-trick relâmpago, que também é o primeiro hat-trick da carreira dele, cara. O Marmouche nunca tinha feito um hat-trick. Ele jogou mais 100 jogos na Bundesliga. Nunca tinha feito um hat-trick por lá. Aí agora, no Manchester City, o cara chegou um dia desse e já fez um hat-trick. Também vale a pena mencionar que o primeiro gol do Marmouche nesse jogo foi com assistência do Ederson. Ah, Ederson, volante da Atalanta, ele foi pro City? Não. O goleiro Ederson, exatamente. E o Ederson tem 3 assistências na Premier League nessa temporada, cara. 3 assistências.
Cara, tem muito jogador badalado aí. Muito jogador foda que não tem 3 assistências na Premier League nessa temporada, hein? Só dizendo. Inclusive do próprio City, né? O Foden... Cara, o Foden tem menos assistências na Premier League do que o Ederson, cara. Pega essa, dorme com essa. E o Marmushzão, obviamente, né? Depois dessa grande atuação, muita gente começou a questionar. Porra, por que o Guardiola não começou com o Marmoush contra o Real Madrid, cara? Porque, pelo que eu vi, pelo que eu tô vendo, o Guardiola considera o Marmoush da mesma posição do De Bruyne. Porque desde que o Marmoush chegou, quando ele é titular, o De Bruyne é reserva. Quando o De Bruyne é titular, ele é reserva. E aí um entra no lugar do outro. Então, acho que na cabeça do Guardiola, ou joga um ou joga outro. Mas, talvez, pro jogo contra o Real Madrid, talvez ele precise tomar uma medida drástica. E quem sabe ele comece com os dois. Ó. A formação que ele começou no jogo contra o Newcastle foi essa daqui, ó. Ederson, Vardiol, Stones, Kuzanov e Lewis, né? O Rico Lewis aqui jogando. Provavelmente vai ser titular contra o Real Madrid, já que o Akanji tá fora, lesionado. Aí o Nico Gonzalez, ó, inclusive jogou muito bem, tá? Eu não assisti essa partida completa, mas eu ouvi muitos elogios ao jogo do Nico Gonzalez. Gundogan, Foden e Savinho, Haaland e Marmoush ali no ataque. E aí, cara, o que é que eu acho aqui? Eu acho que contra o Real Madrid... cara, talvez ele use o Nico, né? Depois desse grande jogo aí contra o Newcastle, eu acho que ele vai começar com o Nico Gonzalez. Aí, vai manter o Stones na zaga, lembrando que no jogo da ida contra o Real Madrid, o Stones começou de volante. E o Bernardo Silva eu acho que vai pro banco. Só que o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai começar com o Nico aqui no meio campo, e os dois meias atacantes vai ser o De Bruyne e o Marmoush. E é isso que eu acho que vai acontecer. Ou talvez o Marmoush e o Foden, sei lá. Eu acho que ele não vai começar com o Bernardo Silva, não. Eu acho que o Bernardo Silva, inclusive, tá fazendo uma péssima temporada. E eu acho que quem vai acabar rodando ali daquele time que entrou em campo contra o Real Madrid vai ser ele. Mas enfim, a gente vai ter que esperar pra ver, porque o Guardiola é um treinador bastante imprevisível, né? A gente nunca sabe o que é que ele vai fazer. Pode ser que ele pinte com uma formação totalmente diferente do que a gente espera. Mas depois desse hat-trick do Marmoush, né? A expectativa óbvia é que ele comece o jogo como titular. Se ele não começar como titular contra o Real Madrid, meu irmão, e o City não conseguir se classificar, o Guardiola não vai conseguir voltar para Manchester não, viu? O Liverpoolzão hoje de manhã recebeu o Wolverhampton, né, cara? O Wolverhampton tá aí treinado pelo Vitor Pereira, né? Um treinador que deixou muita saudade no Corinthians, no Flamengo, aí um grande ídolo da nação rubro-negra e da Fiel, para não dizer o contrário. O cara da sogra, exatamente, o cara da sogra, né? O inventor da sogra. Ninguém ama mais a própria sogra do que o Vitor Pereira. Tá lá treinando o Wolverhampton, deu uma melhorada no Wolverhampton, né? Apesar deles ainda não estarem 100% livres do rebaixamento, né? Ainda estão ali na P. Mas ele deu uma melhorada na equipe. O Liverpool parecia que ia fazer um jogo tranquilíssimo contra o Wolverhampton, né, cara? Eles abriram 2-0 ali no primeiro tempo. Luiz Dias fez um gol de barriga, ele meteu o Renato Gaúcho ali no primeiro tempo contra o Wolverhampton, fez o gol de barriga. E depois o Salazeiro cobrando pênalti. O Salah participou dos 2 gols, né? No primeiro lance é ele quem bate na bola, a bola desvia no zagueiro do Wolves e sobra pro Luiz Dias dar uma barrigada na bola. E o segundo gol ele cobra pênalti ali, após o pênalti sofrido pelo próprio Luiz Dias, que fez o primeiro gol. 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo, cara, parecia que o Liverpool ia dar uma acelerada no ritmo e ia aplicar uma goleada, né? Eles têm chances pra isso, né? O Mohamed Salah, ele chega a fazer outro gol no segundo tempo, mas o gol acaba sendo anulado por posição de impedimento. Além disso, tem uma outra jogada, cara, que, pô, foi uma bobeira tão grande do Jota, cara. Um contra-ataque fulminante do Liverpool. O Gravenberch passa a bola pro Luiz Dias, cara. O Luiz Dias ia ficar na cara do gol. Ia ficar sozinho na cara do gol. O Diogo Jota foi lá, esticou a porra da perna, interceptou a bola. Aí, depois disso, ele tentou cavar um pênalti, se jogou no chão, igual uma merda, e cagou a jogada toda, cara. Nossa, que raiva que eu fiquei do Diogo Jota, bicho. Era um contra-ataque maravilhoso do Liverpool, cara. O Luiz Dias... Talvez até o Luiz Dias perdesse o gol, mas o Diogo Jota cagou a porra toda, cara. Inacreditável. E depois disso, cara, o Liverpool tomou uma pressão desgraçada, cara. Olha essa estatística aqui, é muito bizarra, ó. Finalizações no segundo tempo do jogo de hoje. 0 do Liverpool, 10 do Wolverhampton, né? Eles chegaram a diminuir o placar com um golaço deste homem aqui, Matheus Cunha, que tá jogando muita bola nessa temporada. Inclusive, Matheus Cunha que tá na expectativa para ser convocado, né? A gente vai ter convocação da seleção brasileira aí no começo de março, para a data FIFA de março. E talvez o Matheus Cunha reapareça, porque ele tá jogando muito bem. Eu acho muito curioso o Matheus Cunha, cara, porque
Na época que esse bicho não tava jogando bosta nenhuma, ele era convocado direto pra seleção brasileira. Aí agora que ele tá jogando bem pra caralho, ele não é convocado. Ninguém nem tchum. A CBF é cheia das coisas, né, cara? A CBF é difícil de entender. Foi na Premier League sim, Veludo. Mas enfim, o Matheus que tava jogando muito bem, fez um golaço hoje, cara. Belo de um gol. O Wolverhampton pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo e assim o Liverpool assegurou a vitória. Quem viu o meu vídeo que eu fiz aí no meio de semana falando sobre a vantagem de 7 pontos do Liverpool, eu já falei naquele vídeo que o Liverpool caiu de rendimento na segunda parte da temporada e isso é cristalino. O Liverpool na primeira parte da temporada era um time absolutamente seguro, construía os placares de maneira muito natural e sofria pouco. Nessa segunda parte da temporada não está sendo assim. O Liverpool está sofrendo muito mais, muitos jogadores caíram de produção, especialmente o Trent Alexander-Arnold. A queda de produção do Arnold é surreal, cara. O Arnold, na verdade, ele não está jogando rigorosamente nada desde que saiu a primeira notícia na imprensa de que ele já tinha fechado um acordo verbal com o Real Madrid. Desde que saiu essa notícia, cara, o Arnold simplesmente se esqueceu o que é futebol. Ele até teve uma lesãozinha aí, ele voltou, se não me engano, no jogo contra o Everton. E voltou a mesma bosta que ele tava antes, cara. Esse jogo dele contra o Wolverhampton foi péssimo. Mas não só ele, né, cara? Outros caras ali também caíram de produção. O único que se mantém ali, letal, sempre deixando o seu golzinho ou a sua assistência, muitas vezes os dois, é o Mohamed Salah, que hoje guardou mais um, beleza? Enfim, de qualquer forma, o Liverpool se manteve com 7 pontos de vantagem, né, após essa rodada, mas o desempenho é o que deixa a situação um pouco mais preocupante. 60 pontos para o Liverpool, 53 para o Arsenal, 25 rodadas, faltam 13 rodadas para o campeonato inglês acabar. Sempre lembrando que tem um confronto direto entre Liverpool e Arsenal na 36ª rodada, jogo em Anfield. Mas assim, por que eu acho que a queda de produção do Liverpool é preocupante? Não necessariamente apenas pela Premier League, né? Porque a Premier League, de qualquer forma, eu acho que tá um pouco difícil para o Arsenal, né, cara? Porque a tabela dos próximos jogos, tanto do Liverpool quanto do Arsenal, é bem difícil. Mas como o Arsenal tá desfalcado, vai ser mais difícil ainda pro Arsenal, então, né? Mas essa queda de rendimento do Liverpool, cara, também pode impactar na Liga dos Campeões. Porque o PSG vai passar dos playoffs, né? Meteu 3-0 no Brest no jogo da ida. E o PSG vai pegar nas oitavas de final da Champions ou o Barcelona ou o Liverpool. E assim, tudo bem, o Liverpool é mais forte que o PSG? É mais forte. Mas o PSG tá numa fase absurda. E se tem uma coisa que esse tal de futebol velho já me ensinou, cara, que muitas vezes um time que tá numa fase absurda, que tá tudo dando certo, que a confiança tá lá em cima, ele pode eliminar um time que é mais forte do que ele. Então, se realmente der Liverpool e PSG nas oitavas de final, cara, com essa queda de produção que o Liverpool teve, eu ficaria preocupado aí se eu fosse torcedor dos Reds, beleza?